pessoal! Vocês já se perguntaram o que acontece durante uma gestação? Como os bebês são formados dentro do útero? Como um óvulo e o espermatozoide se unem e dão origem a um serzinho lindo, fofo, totalmente pronto em 9 meses? Bem, é justamente isso que o professor José Garcia, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, estuda, mais particularmente sobre o desenvolvimento do sistema nervoso. E eu tive o prazer de entrevistá-lo. Então hoje ele vai nos contar um pouquinho de como que isso funciona, como que o sistema nervoso é formado, como ele faz para estudar o seu desenvolvimento usando rãs. Isso mesmo que você ouviu, rãs. Ele também vai nos contar como que esses estudos podem ter aplicações para terapias de diversas doenças, desde câncer até doenças neurodegenerativas. Ficou curioso? Eu com certeza sim. Mas antes de irmos para o episódio de hoje, nós temos um comunicado a fazer. Oi, gente, eu vim anunciar que o Neuropod se tornou patrocinador oficial do primeiro simpósio de exercício físico e saúde mental. Esse é um encontro que vai acontecer no UFRJ no dia 18 de maio, no Quinhentão. Venham participar, as inscrições são gratuitas. Esse encontro vai trazer pesquisadores da área de exercício físico e saúde mental que vão estar lá para discutir as novidades sobre o assunto. Não deixem de participar. Se vocês quiserem saber mais informações, fiquem ligados no nosso site www.neuropod.com.br. Então, se você trabalha na área biomédica, faz graduação nessa área, na área de exercício físico, não perca essa oportunidade. O simpósio vai ser bem bacana. E a gente vai estar lá e vamos sortear canecas lindíssimas do Neuropod. Então, se você gosta disso, não perca essa oportunidade. E agora vamos para a nossa entrevista maravilhosa com o professor José Garcia Abreu, da UFRJ. Meu nome é Fernanda Barros Aragão. Meu nome é Paula da Silva Frost. E esse é o Neuropod. Boa tarde, professor. Muito obrigada por nos dar essa entrevista. Então, como primeira pergunta, eu queria saber se o senhor poderia nos falar um pouco sobre com o que o senhor trabalha e como que se dá a origem do sistema nervoso. Hoje, classicamente, os estudos que são disponibilizados nos livros, nas aulas de embriologia, todas as vezes que vai se falar sobre como ocorre a origem, a formação do sistema nervoso, começa-se falando sobre uma camada de células não comprometidas que, a partir dela, se forma placa neural e depois o tubo neural. O que seria comprometido? São células que elas podem, no momento, dar origem a qualquer coisa. Então, elas são células ainda com um grau de pluripotência muito grande. Dependendo do tipo de sinal que elas receberem, elas podem virar células musculares, células ósseas, células sanguíneas, mas elas vão receber um estímulo para virarem células neurais. Então, esses estímulos seriam moléculas sinais que estão ali. Isso. Mas o modelo clássico que explica isso é o seguinte: quando o embrião entra no processo de gastrulação, o que é o processo de gastrulação? É quando o embrião ele tem um emaranhado de células e esse emaranhado de células vai formar 3 camadas, que são os 3 folhetos germinativos. Cada folheto desse vai se comprometer a formar um tipo de tecido, ou tipos de tecidos. Um deles é o ectoderma, que vai formar a pele e o sistema nervoso. O outro é o mesoderma, que vai formar os ossos, os músculos e também o sangue. E o outro é o endoderma, que vai formar a cavidade de todos os órgãos, sobretudo do tubo digestivo, que vai da boca ao ânus. Isso é mais ou menos quanto tempo de gestação? Isso a gente está falando no ser humano, a gente está falando das 3 primeiras semanas de gestação. Então é bem extremamente precoce. Extremamente precoce, muitas mulheres nem sabem que estão grávidas nesse momento. Só que o que se sabe, como eu estava dizendo, é que para que uma porção do embrião se transforme em tecido neural, que para formar a chamada placa neural, que vai formar o tubo neural, e a partir dele todas as estruturas do sistema nervoso vão se originar, ocorre um fenômeno chamado indução neural, que é conhecido classicamente como sendo feito pela notocorda nos vertebrados, ou seja, do homem a qualquer ser vertebrado, a notocorda, ao se formar, ela emite sinais indutivos, e o ectoderma, que está acima dela, que é naíve, ou seja, ele não se formou nada ainda, com esses sinais ele forma o tecido neural. Só que agora tem linhas de pesquisas mais recentes que estão mostrando que é possível que o sistema nervoso se forme de uma maneira autônoma, ou seja, que as próprias células
do ectoderma possam sinalizar entre elas próprias e fazerem movimentos celulares entre elas próprias e dali contribuir para a formação do sistema nervoso. Ou seja, seria uma possibilidade de que o sistema nervoso se formasse independente da interação com a notocorda, que é um tecido Interessante, embrião. então a gente poderia formar o sistema nervoso pegando só a parte do ectoderma e, por exemplo, formar ele num laboratório? É possível. Na verdade, os estudos que estão comprovando isso estão exatamente indo nessa direção. Eles estão tentando, já que muitos genes e moléculas sinalizadoras foram descobertas recentemente, algumas delas ainda não estão nem muito populares, como as clássicas conhecidas, elas são capazes de, quando expressas, inibir certas moléculas que dão um destino não neural, e ao inibir essas células que dão essas moléculas que dão um destino não neural, você então facilita a formação de um tecido neural. Entendi. E essas moléculas seriam secretadas por outras partes? Pelas próprias células do ectoderma. É como se o ectoderma tivesse, num dado momento, todas as células secretando um tipo de molécula igualmente todas as suas porções. É como se tivesse uma camada em que todas as células expressam uma única coisa, a molécula A. Então, de repente, essas mesmas células, por um controle que ainda é desconhecido, elas começam a secretar a molécula B, a molécula C e a molécula D, que todas elas inibem a molécula A. E ao inibir a molécula A, você garante a formação do sistema nervoso. E isso pode acontecer independente da interação com a notocorda. Muito interessante. E existe algum caso na natureza de formação do sistema nervoso sem a notocorda? Pode ser que exista. Na verdade, em laboratório já tem. É possível fazer manipulações embrionárias e modelos embrionários. Um modelo muito utilizado, é o que a gente utiliza aqui, que é de uma rã. A rã, como todos sabem, ela na verdade ela põe um ovo que é fertilizado por espermatozoide, que o macho solta, eles fertilizam e aí começa uma série de divisões celulares e todos os processos que acontecem nos seres humanos vão acontecer até formar um girino. Depois desse girino, ele sofre metamorfose e forma finalmente a rã ou o sapo. Então vocês usam essa rã para estudar esses processos Bem iniciais. precoces, exatamente. Aqueles primeiros, assim que acabou a fertilização, que você fez várias multiplicações celulares e agora você vai ter célula para formar todos os órgãos, a gente faz um olhar muito especial justamente para esse momento em que uma célula pluripotente, que pode dar origem a qualquer coisa, ela vai se transformar em célula neural. E por que vocês fazem isso especificamente na rã? Essa é uma pergunta muito boa, porque um dos maiores desafios de estudar o desenvolvimento embrionário é você ter modelos no qual você possa interferir no desenvolvimento embrionário para poder entender como é que ele acontece normalmente. Isso seria muito difícil, se não impossível, de se fazer em animais cujo desenvolvimento é interno, como no caso do homem. A fecundação do óvulo pelo espermatozoide no homem é interna e o desenvolvimento do embrião é interno. Isso também acontece com o camundongo. Então, em geral, os embriões mais utilizados em pesquisa de embriologia de vertebrados são os anfíbios, rãs, peixes, que também têm um desenvolvimento externo, e aves. Então, esses três modelos recapitulam os mesmos processos que acontecem em seres que têm fecundação e desenvolvimento interno, que são a fertilização é igual, as clivagens celulares para formar várias células é igual, a gastrulação, que é para formar os 3 primeiros folhetos primordiais, também é igual, a neurulação também é igual. Então, tudo isso é conservado entre os vertebrados. Então, sendo conservados, nos permite utilizar esses modelos para que a gente possa manipular tanto ao nível celular quanto ao nível genético. Então eu posso modificar células num embrião desses e posso modificar genes. E com isso eu manipulo o desenvolvimento das estruturas que eu quero ver. Eu vou saber se vou favorecer mais a formação do sistema nervoso ou eu vou saber se estou favorecendo mais a formação de uma outra estrutura, por exemplo, músculos, outro tecido que não tenha nada a ver com o sistema nervoso. Nossa, isso é muito interessante. Então, por essa manipulação que vocês conseguem descobrir o papel de cada um dos genes ou do que quer que vocês estejam modificando, né,
para a formação do sistema nervoso e dos outros órgãos. Né? Exatamente. Muito legal. A embriologia moderna, ela tem um nome diferente, ela é chamada de biologia do desenvolvimento. Porque o que ela basicamente fez é que ela passou a olhar o desenvolvimento embrionário de uma forma um pouco mais dinâmica e mecanística. A embriologia, durante muito tempo, ela compreendeu os aspectos morfológicos de como você vai de uma única célula a um corpo completamente formado, com órgãos funcionais. Mas de uma maneira com um olhar bastante morfológico. Como que é o formato, A anatomia do embrião, estruturas exatamente. existem ali, Isso. né? Como é que uma estrutura aparece ou desaparece ao longo do desenvolvimento do embrião. A biologia do desenvolvimento, ela se preocupou com ir um pouco mais a fundo. Ela quis saber como é que as interações entre essas células regulam todo o padrão gênico que garante a formação de um tecido específico, de um órgão específico. Isso é um estudo muito importante porque nos dias de hoje, em que se busca a todo custo uma terapia a partir de células-tronco, a partir de células embrionárias, é muito importante que se entenda a formação do embrião naturalmente. Porque entendendo isso, você vai saber quais são os genes necessários, quando eles são expressos, que células os expressam e qual o produto de interação que vai gerar um órgão específico. Então isso hoje em dia só é possível fazer com esses modelos. Quer dizer, a maioria dos modelos são modelos de desenvolvimento externo, mas existem algumas manipulações que podem ser feitas em camundongos, sobretudo aquelas que você modifica o status genético de algum camundongo, mas isso é um procedimento mais complexo e também muito mais caro. Isso seria interessante, então, para terapias com células-tronco, mas também para a gente entender, talvez, malformações durante a gestação. Eu acho que tem muita gente que pode estar interessada nisso por causa do recente surto do vírus da Zika e do vírus da chikungunya, que foram relacionados ao aparecimento de microcefalia e outras malformações, né? Então isso poderia ser estudado nesses modelos? Sim, o que, na verdade, esse campo da ciência cuida é de entender os fenômenos, os mecanismos básicos da formação normal e entender também o que explica o anormal. Então, o anormal ele pode acontecer por uma malformação congênita natural. Isso já é campo de estudo há muito tempo. As malformações congênitas elas podem ser derivadas de vários fatores genéticos, fatores gestacionais e também fatores ambientais. Como, por exemplo, bebida, né? Bebida, exposição à radiação, choque mecânico. Às vezes alguns remédios também. Remédios, drogas que possam ser consumidas. Então, tem um espectro muito grande. No caso dos vírus recentemente descobertos, com um efeito sobre as formações embrionárias, já tinha uma matriz muito boa para estudar. O que se teve que avançar era em que momento esses vírus, de fato, afetavam os chamados períodos críticos do desenvolvimento do corpo humano. Na verdade, um foco muito grande foi dado ao cérebro, por causa da questão da microcefalia, mas a questão que envolveu esses vírus, ela na verdade é sindrômica, são síndromes, porque você tem uma combinação de defeitos, e não apenas um único defeito local, focal em um lugar. Mas, evidentemente, o maior foco foi dado na microcefalia, onde o vírus tem uma atração natural por tecido nervoso, e lá pôde criar uma série de desorganizações que combinaram com formas anormais de desenvolvimento do sistema nervoso. Então, esses estudos, eles preparam a base para entender essas malformações, mas eles também, por descobrirem novos genes, a maneira que eles funcionam, que moléculas eles expressam e como elas funcionam, você também dali cria uma matriz muito importante para o estudo de células-tronco. Como utilizar o maior potencial de uma célula-tronco para que ela derive o órgão ou o tecido que você realmente está interessado e não algo que você não esteja interessado. Saiu recentemente uma pesquisa, o senhor deve ter visto, de que eles conseguiram fazer um membro inteiro, né, uma patinha inteira de um rato in vitro, usando o arcabouço de um pedaço do membro do rato que faleceu, e eles usaram células-tronco já no estágio mais comprometido para encher aquele arcabouço e formaram tanto músculo quanto vasculatura, né, o tecido ósseo, a pele, fez o bracinho inteiro do rato in vitro, né? Isso poderia ser muito bom para transplantes e
para casos, né, que as pessoas precisem de membros e etc. E você acha que um dia as células-tronco também poderiam ser utilizadas para tratamentos no sistema nervoso? Por exemplo, doença de Alzheimer? Eu não tenho dúvida que o caminho, do jeito que a ciência está avançando, o caminho é que a gente tenha a possibilidade de fazer o que a gente chama atualmente de medicina de precisão, que é aquela medicina voltada para o problema do indivíduo e não para o problema populacional. Há várias críticas sobre esse tipo de ciência, mas o fato é que é muito mais vantagem você pensar numa terapia celular com células-tronco quando ela é derivada a um paciente que doou as próprias células. Então, é muito provável que a gente consiga, acredito que nesses tempos ainda, ter avanços com o sistema nervoso, porque as pesquisas estão muito avançadas e pelos conhecimentos atuais, eu imagino que a gente deve chegar nisso. Sim. Eu apostaria que vamos chegar. Nesse caso que você deu do braço do camundongo, é interessante porque um embriologista, ao ver um resultado desse, ele sabe que as primeiras células que povoaram esse arcabouço, elas estavam envolvidas com pelo menos 3 folhetos embrionários. Quer dizer, elas tiveram que ter as células do ectoderma, que fizeram a pele desse braço, teve que pegar as células mesodérmicas, que fizeram a parte muscular e óssea desse braço, e estruturas associadas a músculos, aos ossos. Teve endotélio, da onde vem uma parte vem do endodermo, e possivelmente, eu não sei se esse braço ele foi funcional, ou seja, ele tinha nervos. Ele deveria ter nervos, então ele também teve células provavelmente da chamada crista neural, uma vez que ela teve células de nervo periférico, eu imagino. Então, vejam que tudo o que aconteceu nessa formação artificial de um membro de um camundongo envolveu conhecimentos de embriologia e de biologia de desenvolvimento que hoje em dia estão muito bem conhecidos e que as pessoas simplesmente puderam recapitular, dando as células, colocando lá as células que tinham potencial para desenvolver tudo isso. Sim, e já num estágio de desenvolvimento que elas iam seguir para, por exemplo, botar no arcabouço do músculo, né, células que já estavam com um desenvolvimento mais avançado para formar músculo, né, e não formar vasculatura ou pele, que não seria útil naquele. Essa é uma outra coisa importante no desenvolvimento. As células, elas têm uma potência, a capacidade de gerar outras, que é perdida ao longo do tempo, mas ela é mantida na vida adulta. Alguma coisa é mantida na vida adulta. Então, quanto mais embrionário, mais potência, mais capacidade de formar outras células você tem no sistema. E quanto mais você avança no desenvolvimento, mais restrito é o que você consegue desenvolver a partir daquelas células. Recentemente também saiu um trabalho, de novo no tema, de que se existe ou não formação de neurônios no cérebro adulto humano. Então, por exemplo, os camundongos, isso já é bem estudado, a gente sabe que os camundongos eles têm a capacidade de formar novos neurônios, né, mesmo quando adultos, principalmente quando eles fazem exercício físico, ou quando são submetidos a uma tarefa de aprendizagem, né? Mas isso nos humanos ainda tem um grande debate, né? Você tem alguma opinião sobre isso? Uma das grandes quebras de paradigma no estudo do desenvolvimento do sistema nervoso foi admitir que o sistema nervoso tinha uma população intrínseca de células-tronco que poderiam gerar novas células ao longo da vida. Isso foi uma descoberta muito importante, porque imaginava-se que o cérebro, uma vez formado, todas as células seriam definitivas. Ao perdê-las, principalmente os neurônios, perdê-las você não teria como repô-las. O que está ainda obscuro é como é que você repõe uma célula em degeneração, considerando que o cérebro ele não é apenas organizado a partir de colunas celulares simples. Não, elas têm interações de circuitaria. Então, são um circuito com processos para todas as regiões e que se intercomunicam. Então, como é que você substitui uma célula em degeneração, sendo ela uma célula de uma base, onde ela tem a possibilidade de gerar uma outra célula, inclusive um neurônio, mas como é que ela se interpõe àquela célula que está em degeneração e recapitula
tudo que ela antes fazia. Faz as mesmas conexões, Conexões, né? exatamente. Isso é um grande desafio a ser descoberto no sistema nervoso. Mas só o fato de você saber que você tem um pool de células com capacidade de autorrenovação e de gerar novas populações, isso já é uma esperança e um avanço muito grande. O que falta agora é descobrir como é que isso acontece. E vocês aqui no laboratório também têm linhas de pesquisa que tratam sobre cânceres, né, gliomas, não é? E também... câncer de cólon retal, intestinal. Uhum. E eles também têm relação com a pesquisa de desenvolvimento? Então, isso foi uma ideia que nós tivemos no laboratório, que não é muito difícil de ter essa ideia, que é o seguinte: o embrião, ele é um tubo de ensaio para a vida adulta. Tudo que acontece no embrião, de certa forma, acontece na vida adulta de uma maneira mais restritiva. Então, uma via de sinalização celular que acontece num período específico do desenvolvimento, depois na vida adulta ela está envolvida com uma outra característica fisiológica daquele ser adulto. Ela não deixa de existir. Não deixa de existir. Muitas vezes ela é silenciada, ou ela é um pouco mais regulada finamente para que ela, como ela tem efeitos muito drásticos, para que ela não seja muito exacerbada. Porém, a gente também sabe que quando você tem uma desregulação supranumerária dessa via, ou seja, quando você aumenta, você pode acabar formando diversos tipos de cânceres. Porque o câncer, ele é uma proliferação das células, né, descontrolada. Elas começam a se proliferar, né, e isso tem relação, então, com a embriogênese, que também tem muita proliferação de células. Então, a gente começou a utilizar o embrião como uma espécie de modelo para entender como brecar, como inibir esse crescimento exacerbado de certas células que utilizam vias embrionárias para virarem tumorais. Entendi. E também utilizamos esse mesmo modelo para utilizar degenerações, porque essas mesmas vias que são finamente controladas, se elas forem exacerbadas, elas formam tumores. Mas se elas forem suprimidas, elas formam degenerações ósseas, neurais, musculares. Então a gente focou um pouco nas neurais para tentar, num determinado tipo de degeneração do sistema nervoso, reiniciar, ou seja, reativar aquela via que foi perdida, para ver se você consegue ativar uma população celular para que você não tenha mais a perda que você está com risco de ter. Então, tudo isso foi feito utilizando o modelo das RANs. Vocês usam o modelo das RANs para testar vários novos possíveis medicamentos, novos fármacos, né, que vão ativar mais ou inativar essas vias. Como é que a gente faz isso? Como nós conhecemos o desenvolvimento embrionário natural e como nós conseguimos manipular o desenvolvimento embrionário para formar estruturas especificamente que nós queremos, nós começamos a tratar esses embriões com esses compostos e observar que caminho eles davam, se eles revertiam certas características, ou se eles não alteravam, ou se eles alteravam numa direção favorecendo o desenvolvimento de uma maneira mais acelerada. A partir dessas observações, a gente encontrou compostos que são ativadores, como você falou, de certas vias, e outros que são inativadores. E aí nós movemos para os modelos que recapturam doenças no qual você tem superativações ou câncer. inibições. Superativações no caso do câncer e inibições como no caso das doenças neurodegenerativas. De Alzheimer, de Parkinson. E aí a gente encontrou alguns compostos muito promissores, alguns que inibiam o crescimento de células tumorais, porque eles inativavam aquelas vias que estavam inacervadas, e alguns que ativavam a via em situações em que as células estavam perdendo sua atividade e, portanto, gerando uma característica de perda de função neural. Esses estudos estão muito promissores, ainda não se pode dizer que a gente tem a cura de nada, mas em modelos animais, e agora nós estamos combinando vários modelos, estamos combinando os embriões, mas estamos também combinando modelos de camundongos, onde você pode ter a doença, pode induzir um tumor no camundongo e aí tentar reverter. Você pode induzir problemas de memória no camundongo e tentar reverter isso. Então a gente está começando a sair um pouco para uma linha mais funcional, vamos dizer assim, adulta, mas utilizando os princípios do desenvolvimento embrionário para poder entender o efeito desses compostos. Nossa, isso é muito fascinante, né? Nunca imaginar que o estudo numa rã poderia trazer, né, impactos e consequências e
conhecimentos tão importantes da nossa própria fisiologia, talvez trazer tratamentos para doenças que ainda não tem. Então isso é muito interessante. Parabéns, professor. Obrigado. A última pergunta que eu queria fazer, né, é sobre, durante o desenvolvimento, se já se sabe se o embrião pode sentir dor, se ele pode ouvir o que a mãe fala, porque às vezes as mães têm sensações, né, de que quando elas falam determinadas coisas, o embrião chuta. Então, ele tem algum... Consegue entender as mães? Então, a primeira coisa a ser definida aí é que existem 2 períodos. Estou imaginando que você está se referindo à gestação humana. Sim, a gestação humana. Então, existem 2 períodos na gestação humana e de outros animais, mas que devem ser entendidos como separados. Eles são contíguos, ou seja, quando um acaba, o outro começa. O primeiro é o período embrionário, onde é um período em que você primeiro cria os primórdios dos órgãos e depois você faz um pequeno modelo de cada órgão. Então você tem aí um embrião. Isso nos seres humanos dura até a 8ª semana, então os 2 primeiros meses de gravidez. A partir da 8ª semana você entra no chamado período fetal. O período fetal, isso vai até a 42ª semana. Então no período fetal os órgãos vão amadurecendo, eles vão criando a forma final e eles começam a se interligar. E é no período fetal que já aparece mais como formato humano. Exatamente. Mesmo, né? Na verdade, no final da 8ª semana, você já tem um embrião com uma aparência humana. Já tem cabeça, já Mas tem... ele cresce muito e termina a formação dos seus órgãos entre a 9ª e a 42ª semana. Nesse período, quanto mais ele cresce, mais ele diferencia estruturas como músculos, como coração, como ele começa, de fato, a ter funções fisiológicas, sistemas começam a funcionar. Então, o sistema auditivo, num dado momento, ele vai estar mais funcionando. O sistema visual, obviamente não há uma acuidade muito grande visual de um feto que está dentro do útero da sua mãe, mas ele certamente pode perceber mudanças. E ele pode pensar? Isso não dá para saber porque... Assim, não se sabe o quanto que as áreas cognitivas estão ativas. Acho que não existem testes que puderam testar isso. Mas, no finalzinho da gestação, algumas dessas áreas já estão ali prontas. Agora, é muito importante, como eu estou vendo que você está sempre tentando entender isso a partir do sistema nervoso, o sistema nervoso, ele depende, como muitos órgãos, mas o sistema nervoso em particular, ele depende muito de uma interação com o meio ambiente para o seu amadurecimento final. Então é fundamental nascer para desenvolver algumas características, como sentar, andar, ter postura. Isso depende de aprendizagem. Depende de uma interação com o meio. Então teu cérebro tem que fazer a aprendizagem disso, mas você também tem que fazer toda uma relação de tonificação muscular, de organização esquelética, que isso vai fazer com que você assuma a sua forma adulta. Então o sistema nervoso, ele se modela muito nesses primeiros anos de vida em função do ambiente em qual aquele ser está envolvido. Então, por isso que nos primeiros anos de vida, né, a criança não pode se expor, por exemplo, a fumaça de cigarro, álcool, né, isso poderia trazer problemas. Isso no adulto já traz problema, mas no indivíduo em desenvolvimento isso talvez seja mais sensível e os problemas sejam ainda mais precoces e mais fortes. Então, acredito que no início da vida, todas essas agressões ambientais podem ser muito mais críticas do que é na vida adulta, que também, onde a gente observa que também são críticas. Obrigada, professor. E a última curiosidade é, então, durante esse período embrionário, né, antes do período fetal, já há formação da cabeça. Em qual momento, sabe dizer? Então, para nós embriologistas, o termo cabeça e região anterior é a mesma coisa. Então, um rudimento do que vai ser a futura região anterior, para nós já é considerado cabeça. Embora para os leigos, em geral, cabeça, quando você tem, de fato, um crânio, olhos, nariz, boca, orelha, enfim. Isso é uma definição de cabeça. Então, logo muito cedo, quando você forma a placa neural, nesse momento você já define o que é anterior e o que é posterior nessa placa neural. Então, quando essa placa virar um tubo, nas primeiras 2 semanas, da segunda semana para a terceira. Então, nessa placa neural já está mapeado geneticamente
o que vai ser o futuro nicho de formação da cabeça, das estruturas da cabeça. Isso é muito precoce. Agora, o amadurecimento de uma estrutura realmente com a aparência de uma cabeça, isso acontece ao longo de todo o período embrionário. Na 8ª semana, a cabeça está bastante bem formada, já com características humanas. Muito obrigada pelo seu tempo e parabéns pela sua pesquisa, né? É uma coisa muito interessante que vai desde a gente entender o básico de como as coisas funcionam até talvez uma coisa mais aplicada de desenvolver um remédio, né? É uma coisa assim muito interessante mesmo. Obrigada, professor. Bem, eu espero que vocês tenham curtido essa entrevista tanto quanto eu curti. Foi muito gratificante poder falar com o professor Garcia. E não se esqueçam, se vocês quiserem saber mais sobre o simpósio de exercício físico e saúde mental que vai acontecer na FRJ, não deixem de entrar no site do Neuropod. Lá tem mais informações. www.neuropod.com.br. Até mais!